Opa, Shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashiach, do nosso Pai Yahuwah. Bem, o vídeo de hoje é como vocês estão vendo aí no título. Seja manso, não inofensivo. O vídeo de hoje a gente vai explicar qual é a diferença entre ser manso e ser inofensivo, por que os crentes de hoje em dia são vistos como frouxos e por que você deve ser diferente. Bem, gente, não é segredo para ninguém que dentro da cristandade existe uma espécie de estereótipo de que o crente, ele não é aquela pessoa combativa, não é aquela pessoa que julga, não é aquela pessoa que discerne. Ele sempre parece que dá para trás quando o assunto é um pouco espinhento. Quando ele tem que se posicionar, ele age ele fala: "Ai, que aí, irmão? Ai, ai, irmão. Isso não cabe a mim, isso cabe a Jesus." Ai, meu Deus. Ai, eu não sei se vocês já lidaram com esse tipo de crente, mas aquele tipo de crente que você dá crente que dá vontade de você puxar pelo lente e falar: "Ô filho, acorda! A palavra diz que o crente, aquele que é espiritual, julga todas as coisas." Ai, mas Jesus disse que não julgueis para que não sejais julgados. Ai, eu vou falar sobre eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas esse vai ser o próximo vídeo. Mas agora vamos focar no comportamento do manso e versus inofensivo. E aí ele fica nessa lenga-lenga, e aí no fim das contas, o que acontece? A iniquidade se multiplica, o pecado se torna normal, e aquele que tem autoridade para julgar acaba ficando com medo porque tem medo de exercer o seu papel como servo do Altíssimo. Gente, põe uma coisa na cabeça. Os crentes, eles têm que ser amorosos, mas eles têm que ser firmes. E eu vejo muito essa confusão porque assim, porque as pessoas elas causam uma confusão muito comum entre ser manso e ser inofensivo. Porque, por exemplo, o Messias, ele declarou com todas as palavras: "Sedes manso porque eu sou manso. Eu sou manso de coração." Mas aí você vai ler aquela passagem do templo, que está lá em João, está lá em Yohanan, ou Yohanan, para quem lê as escrituras em hebraico. Está lá em Yohanan capítulo 2, em que o Messias ele faz um arrozague. Aqui, a famosa passagem do arrozague. Vamos ver aqui. Encontrou aqui, ó. Isso. Yohanan capítulo 2, versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos Yahudim, subiu Yahusha para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E tendo feito um arrozague, para quem não sabe o que é um arrozague, é uma espécie de chicote usada para arrancar couro de cavalo. É uma espécie de chicote muito forte. É muito parecido com uma espécie, não é aquele chicote que usavam nos escravos, aquele era bem pior, mas enfim. O ponto não é esse. Era uma espécie de chicote bem forte. Expulsou todos do templo. E assim, como que ele expulsou? Não, porque não, ele fez isso aqui, ó. Ele não bateu. É óbvio que ele não bateu nos cambistas, mas ele espantou. E aqui. Bem como as ovelhas e os bois derramou pelo chão, e o dinheiro dos cambistas virou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: "Tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de negócio." Lembraram-se dos seus discípulos que está escrito: "O consumo da sua casa lhes consumirás." E aí então, aí as pessoas leem essa passagem e falam: mas esse é a mansidão que Jesus disse que nós deveríamos ter? As pessoas que falam Jesus, né? E aí eu digo: sim, isso aqui é o que nós chamamos de ira santa. O Messias disse que nós temos que ser mansos, mas que não devemos ser inofensivos perante o pecado. E aí, então, Luca, qual que é a diferença entre ser manso e ser inofensivo? Ser manso é ser uma pessoa que não busca contenda, é uma pessoa que não busca conflito. É aquela pessoa que está numa situação em que, normalmente, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está no seu ambiente de trabalho, e aí você está num dia em que a galera está ultra estressada. E aí o que acontece?
O que normalmente se espera num ambiente de trabalho em que está todo mundo estressado? Calma um pouquinho. Em que está todo mundo estressado. E se espera o quê? Que a pessoa se afete pelo ambiente e acabe respondendo de forma da mesma maneira. A pessoa que é mansa de coração, ela não age conforme o ambiente. Ela tem, como ela é cheia do Espírito, ela age com sabedoria. Ela não vai, por exemplo, caçar confusão. Ela não vai, por exemplo, devolver na mesma moeda. Por exemplo, ela pode se irritar com a situação, mas ela não vai devolver com a intensidade do sentimento que ela está sentindo. Ou seja, se era para ela responder com raiva, ela responde com amor. Ela responde com... Peraí, galera. Pronto, que tá dando umas travadas aqui na câmera. Aí ela, continuando, aí ela responde com mansidão, com sabedoria, com calma, até apaziguando o ambiente. E no fim das contas ela percebe que isso gera frutos do quê? Frutos de harmonia, porque as pessoas vão olhar para você e falar, pô, a pessoa poderia ter respondido de maneira ignorante, de maneira estressada, lascando completamente o ambiente, mas não. Ela tentou apaziguar o ambiente. A calma que ela transmitia, a mansidão da postura, acalmou o ambiente. No entanto, isso não significa que quando você vê algo errado, você tem que ficar quieto. Por exemplo, se chega agora é a diferença. O inofensivo é aquela pessoa que não faz absolutamente nada. É aquela pessoa que tá vendo algo errado na frente dela e ele não age. É um frouxo, é um banana. É isso que a gente fala. A maioria dos crentes hoje são vistos como bananas, porque ao invés deles apontarem o dedo pro pecado, com a autoridade que lhes foi dada pelo Pai e pelo Messias aqui na terra, eles o quê? Se acovardam. Eles são frouxos. Eles, ao invés de apontarem o dedo pro pecado e chamar para arrependimento, eles falam, não, isso é entre ele e Deus. Porque isso eu não podemos julgar as pessoas. Ai, como eu sou bonzinho. Ai, como Deus olha para mim. Ah, meu Deus do céu. Gente, você não tá ganhando mérito com o Criador por você ser frouxo, não. Pelo contrário. Você vai ser cobrado por não fazer o que é certo. Como está escrito na carta de Tiago. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí, você tá vendo que o pecado tá acontecendo nos seus olhos e você vai ficar calado? Para de ser frouxo, rapaz. Para de ser frouxo. Ah, mas a pessoa não vai gostar de mim. Oxe. Se o Messias quisesse pregar palavras bonitas, ele não teria morrido. Ele não teria sido crucificado na cruz. Ele não estava aqui para pregar palavras de paz. Ele estava aqui para pregar palavras de verdade. Tanto que ele mesmo diz, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Espada simboliza conflito, porque a verdade causa conflito entre a luz e as trevas. Se você é um crente que não está preparado para lidar com o conflito entre luz e trevas, você precisa adquirir muito conhecimento e muito discernimento espiritual ainda, para pregar o evangelho, inclusive. Porque é lidar com o confronto o tempo todo e não ceder às tentações da arrogância, da ira pecaminosa. E antes que diga, e sim, existe uma ira pecaminosa, existe uma ira santa, que é a ira que o Messias teve, que todo crente deve ter, que Paulo teve, que Davi teve, que Elias teve. Inclusive essa ira foi tão santa que ele conseguiu compelir que o Criador lançasse bola de fogo, de tão santa que foi a ira dele, e ele foi arrebatado. E então, essa diferença entre o ser manso e o ser inofensivo. Nós temos que ser mansos. Ou seja, não temos que caçar conflito, não temos que caçar confusão, não temos que causar contenda. Mas não devemos ser inofensivos. Se a gente vê algo errado, não temos que ter medo de apontar o dedo para o pecado e falar que está errado e chamar o pecador para o arrependimento. Porque é isso que a igreja é o dever da igreja. Chamar pecadores para o arrependimento. É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem. Deixem o like no vídeo, compartilhem, se inscrevam. E como eu disse, o próximo vídeo vai ser sobre Mateus 7, 1, 5, do 1 ao 5. Uma passagem extremamente mal interpretada e usada pela cristandade moderna como uma justificativa para não apontar o dedo para o pecado e assim a iniquidade se proliferar no mundo, culminando assim no esfriamento do amor, como o próprio Messias disse. Mas faz parte. É isso, meus irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor Yahushua, na graça do nosso Senhor Yahua. Até mais tarde.